Olá, eu sou do grupo Two Threads, composto por mim, Ítalo Azevedo, e João Pedro Calçavara. Esse vídeo é uma apresentação do trabalho prático desenvolvido para a disciplina de Sistemas Operacionais, ministrada pelo professor André Leon, da Faculdade de Tecnologia da Unicamp. Bom, esse vídeo tem o intuito de mostrar o código-fonte, explicar um pouco da lógica, mostrar a compilação também do programa e os resultados, a execução. Esse é o programa principal, a função main. Então, iniciando, ele extrai a quantidade de arquivos que o programa irá processar e a quantidade de threads. Logo em seguida, ele aloca um vetor de distribuição. Esse vetor ele diz respeito a quantos arquivos cada thread de leitura irá processar. Essa função ela é responsável por popular esse vetor. Ela está implementada aqui. Então, essa função ela recebe como parâmetro a quantidade de tarefas, que seria os arquivos, a quantidade de executores, que é a quantidade de threads, e o vetor que será populado, o vetor de distribuição. Ela então realiza uma divisão e isso gera um resultado. Por exemplo, se eu tiver 4 threads e 3 arquivos, a distribuição será 1, 1, 1 e 0, com a última thread ficando inoperável, ela não é instanciada. Caso eu tiver 5 arquivos e 4 threads, então a distribuição ficaria 2, 1, 1, 1. Isso significa que a thread 0, a primeira thread, irá processar, realizar a leitura de 2 arquivos, aí a seguinte thread, as restantes, um arquivo. Retornando após popular o vetor de distribuição, ele aloca um vetor de strings utilizando essa função. É apenas uma função para facilitar. Extrai os nomes dos arquivos do vetor de argumentos inicial, que é passado assim que o programa é executado. Então ele realiza essa extração aqui e guarda cada nome de arquivo que foi passado como argumento dentro desse vetor de strings. Logo em seguida, ele aloca um vetor de argumentos que será utilizado nas threads de leitura. Então, esse vetor, abre aqui os tipos, esse vetor aqui. Cada thread de leitura ela recebe como argumento, então, um vetor de strings com o nome de todos os arquivos que ela irá ler. A quantidade total de arquivo é um vetor de inteiro, é o endereço de memória desse vetor e o tamanho desse vetor. Logo em seguida, esse vetor de argumentos ele é populado. Então, aqui, respeitando o vetor, então ele recebe como parâmetro a quantidade de threads, o vetor de distribuição, o nome dos arquivos que a thread irá ler e os argumentos para esses argumentos serem preenchidos. Então, respeitando o vetor de distribuição, ele aloca da seguinte forma. Aqui eu dei um exemplo, por exemplo, se for 3 arquivos e 4 threads. Então, um arquivo, 0 arquivos. Então, ficaria dessa forma a distribuição. A thread 0 leria o arq1.dat, a 1 arq2.dat, a 2 arq3.dat e a 3, a quarta thread, não leria nenhum, ela não é ativada. Bom, aqui essa variável diz respeito ao tamanho do vetor unificado, que é o mesmo que a quantidade total de inteiros que o programa irá processar, irá ordenar. Aqui é a alocação das threads, de um vetor de threads que será utilizado. Essa função ela é responsável pela criação do conjunto de threads de leitura. Ela está implementada aqui, operações de leitura e escrita. Então, essa função ela
respeitando o vetor de distribuição, então ela cria as threads, passando como argumento a função da thread e os argumentos, que são os arquivos que serão processados, a quantidade de arquivos, o vetor de inteiros e o tamanho do vetor. Essa função da thread readInputFiles, ela está implementada aqui. Então, o que ela faz? Ela recebe aqueles argumentos, ela cria uma variável que é a quantidade total de números que essa thread irá ler. Aqui ela abre o arquivo e conta quantas linhas tem. Essas linhas elas equivalem à quantidade de números daquele arquivo, de inteiros daquele arquivo. Aqui aloca ainda nesse vetor de argumentos que tem lá o vetor. Então aloca esse vetor com a quantidade de números que essa thread irá preencher posteriormente, e o tamanho do vetor, certo? Aqui nesse for ele realiza a leitura, então ele abre o arquivo. Aqui ele, para cada posição daquele vetor que foi alocado aqui em cima, ele converte aquela linha para um inteiro e esse inteiro é guardado nesse vetor. Bom, ainda que na função que cria o conjunto dessas threads, ao final, então aquele tamanho de essa variável que armazena o tamanho do vetor unificado, ela é incrementada em o tamanho do vetor que foi gerado através dessa leitura, certo? Próxima etapa é unificar esses vetores que foram gerados das threads de leitura em um único vetor. Então aqui é alocado esse vetor unificado, e essa função ela realiza esse merge, ela unifica esses vetores em um único vetor. Essa função merge ela está implementada aqui. Então ela recebe como parâmetro o tamanho desse vetor, a quantidade de threads, aqueles argumentos que tem os vetores e o tamanho dos vetores, esse vetor unificado que será populado e o vetor de distribuição. E aqui é realizada a lógica de copiar esses pedaços, esses vetores, para um único vetor, utilizando cópia de memória. Então vai copiando blocos de memória, ele copia um vetor para aquela posição para o endereço de memória do vetor unificado, e a posição de memória do vetor unificado é incrementada em tamanho do vetor, ou seja, copiou um vetor, vai para o próximo vetor a ser copiado. Aqui nessa etapa, então, ele cria duas variáveis, duas structs, que armazenarão os tempos de execução, informações para calcular o tempo de execução. Nessa etapa, ele aloca vetores de struct que armazenam o tempo de execução, que será calculado dentro da thread de ordenação, o endereço do vetor e o tamanho desse vetor. Essa função ela realiza a ordenação desses vetores intermediários. Ela está implementada aqui. Aqui, sort. Então ela recebe como parâmetro as threads, o vetor de threads, a quantidade de threads, o tamanho do vetor unificado, o vetor unificado, que será dividido em n partes iguais, sendo n igual à quantidade de threads, aqueles vetores que serão passados como argumento para o vetor struct, que será passado como argumento para a thread de ordenação, e as structs referentes a informações de tempo. Nessa etapa, ele divide então o vetor unificado em n partes iguais ou o mais balanceado possível, para que cada thread processe processe quantidade semelhante de números.
Aqui ele pega então e guarda o momento de tempo atual nessa variável begin time. Aqui ele dá início ao conjunto de threads. Então nessa parte ele popula esses vetores intermediários, esses pedacinhos de vetores, respeitando o tamanho do segmento, que é o tamanho do vetor unificado dividido pela quantidade de threads. Então ele cria essas threads passando essa função que ordena esses vetores e esses vetores, essas structs, esse vetor de struct que armazena então o tamanho do vetor, o vetor e o tempo de execução. Aqui então ele finaliza pegando o momento de tempo atual da finalização, que será calculado o tempo de execução do conjunto de threads posteriormente. Essa função sortVector, que ordena o vetor, ela está implementada aqui. Então ela recebe aquele vetor de argumento, ela guarda o momento atual, executa a ordenação desse vetor, guarda o momento final, já calcula aqui esse tempo de execução e finaliza. Essa função mergeSort, esse algoritmo que está sendo utilizado aqui para a ordenação, foi retirado do GitHub de Leandro Gonçalves de Oliveira. O link do GitHub está aqui. E diz respeito a todo esse código até aqui. Esse é o algoritmo mergeSort utilizado para a ordenação do nosso programa. Bom, a última etapa então, após a ordenação desses vetores, é escrever esse resultado em disco. Quem realiza isso é essa função writeOutputFile, que ela está implementada aqui. Então, para essa função, ela recebe como parâmetros o caminho de saída, onde está esse arquivo, a quantidade de threads e a quantidade, aquele vetor de struct que contém os vetores que acabaram de ser ordenados. Aqui, para resolver esse, não diria problema, que são, se a gente tem n vetores de tamanho t, que a gente não conhece, e eles já estão ordenados, a gente precisa escrever isso em um único vetor ou uma única saída ordenada. A gente precisa descobrir qual é o valor mínimo do topo, para conseguir escrever esse valor mínimo, para que a saída seja de forma ordenada. Então, para resolver isso, tem esse algoritmo. Para resolver isso, então, ele cria um vetor de indexes de tamanho n threads. Esse vetor ele é inicializado com 0. E então, enquanto for verdade, agora a gente precisa descobrir qual é o valor mínimo do topo de n vetores. Então, para fazer isso, para cada vetor, que é a quantidade de threads, se o index naquela posição, no caso inicializado com 0, então se esse valor for menor que o tamanho do array, esse valor pode ser incrementado. Ele continua percorrendo, porque ainda não chegou no final do array. Então, o valor atual recebe o vetor na posição desse index, que corresponde à posição do vetor. Se o atual for menor que o valor mínimo, então o valor mínimo recebe o atual e o index mínimo recebe i. Lembrando que essas duas variáveis elas são inicializadas aqui com o valor mínimo sendo o valor máximo que a linguagem C suporta e o index mínimo sendo -1. Dessa forma, ele consegue escrever todos os n vetores de forma ordenada na saída e aqui no final ele incrementa o index que foi utilizado aqui, certo? Bom, chegando ao final do programa, do trabalho, ele mostra todos os detalhes de tempo realizado por essa função. Então ela mostra os tempos de execução de cada thread e do conjunto total de threads. Ela utiliza dessa função execution time, que está implementada aqui para calcular, para deixar mais limpo essa etapa de mostragem, não precisar fazer esse cálculo aqui onde apenas mostra.
E por fim, ele desaloca todos os ponteiros e variáveis que foram utilizados durante a execução do programa. É isso. Bom, agora indo para a etapa de compilação. Para compilar o projeto, a gente utilizou o Makefile. Então, para compilar o projeto, basta executar o comando make. Ele gera todos os arquivos de objetos. E para executar o programa, ponto barra o nome do programa que ele gerou, nome do executável aqui, a quantidade de threads que a gente deseja utilizar e o nome dos arquivos de entrada. Os arquivos de entrada eles devem obrigatoriamente estar dentro desse diretório chamado inputs. Então basta você passar o nome desse arquivo de entrada. Aqui cada arquivo de entrada tem 1000 inteiros de forma decrescente. Então eles possuem 1000 inteiros de forma decrescente, 5000 a 4001, 4000 a 3001 e assim sucessivamente até chegar 1000 a 0 no arquivo 1, de 1000 a 1. Bom, então basta passar o nome desses arquivos que estão no diretório /inputs. Eu quero utilizar aqui apenas para um teste o arc2.dat, o arc3.dat, arc4.dat, menos o para indicar o arquivo de saída, saída.dat. Então aqui ele mostrou o tempo de execução das 4 threads que foram utilizadas e o tempo total de execução que diz respeito à criação até a finalização do conjunto dessas threads. Aqui está a saída, ela obrigatoriamente é gerada no diretório /outputs, saída.dat. Aqui foi utilizado o arquivo 2, o 3 e o 4. O 2 é de 2000 a 1001, então ele iniciando em 1001 está correto, até 4000, que é até onde vai o arquivo arc4.dat. Bom, então apenas para executar agora todos os testes, utilizando as quantidades de threads especificadas pelo professor no documento do projeto. Então compilamos, já está compilado, e executamos o programa com as quantidades de threads. Uma thread arc1.dat irá utilizar 5 arquivos. Cada arquivo contém 1000 inteiros. Menos o nome do arquivo de saída. Como já mostrei, cada arquivo contém 1000 inteiros de forma ordenados de forma decrescente. Então agora vamos aos testes. Então executando com uma thread, duas threads, 4 threads e 8 threads. Lembrando que para a criação dos gráficos dos tempos de execução, eu executei cada caso desses 5 vezes, e dessas 5 vezes eu fiz a média dos tempos de execução e coloquei na planilha que foi utilizada para gerar os gráficos dos tempos. É isso, muito obrigado.